Então, serviços públicos, próximo tema de direito administrativo. Essa matéria, ela tem várias maneiras de abordá-la, porque a gente tem um arcabouço normativo formado por uma lei básica, que é a Lei 8797, que é a Lei de Serviço Público, mas nós tivemos uma lei nova, a Lei 13.460, de 2018, desculpe, 2017, que ela meio que trouxe uma série de dispositivos para falar sobre direitos dos usuários dos serviços públicos. Então, por mais que a Lei 8797 já traga alguns direitos, essa Lei 3.460 ela veio também a aprofundar o assunto, tá bom? Lembrando que essa matéria ela é uma espécie de derivação de licitação em contratos, porque quando o Estado for outorgar um serviço público para um particular, ele vai fazer isso através de concessão, permissão ou autorização, como nós vamos estudar aqui. E a concessão e a permissão vão ser sempre através de licitação, tá bom? Então, aquilo que a gente já discutiu sobre licitação em contrato é muito importante para a questão do serviço público, tá? Eu coloquei aqui um conceito básico para a gente, a partir dele, discutir os seus aspectos, tá bom? E vamos aqui aos poucos discutindo, né? Debatendo. Então, o serviço público é uma atividade administrativa concreta traduzida em prestações. Ou seja, o serviço público é meio que aí na continuação do conceito, ele vai representar isso de modo muito claro com as comodidades, né? Ou seja, o serviço público é como o Estado entrega uma prestação ao particular, tá bom? Então, é uma atividade administrativa traduzida em prestações que representem utilidades ou comodidades materiais para a população em geral, tá? Executada sob o regime jurídico de direito público, isso aqui também é muito importante, porque um dos critérios diferenciador de um serviço público para um privado é o regime jurídico. Então, o serviço público vai estar sobre o regime jurídico de direito público. Ele pode ser prestado pela administração pública ou, se for o caso, pelo particular. O particular vai prestar um serviço público quando ele receber, através de uma concessão, permissão ou então através de uma autorização, tá? Então, é uma atividade administrativa que ela vai ser representada por uma comodidade. Deixa eu só adicionar aqui algumas pessoas. Vai ser, enfim, ela vai ser representada por uma comodidade e ela vai ser executada sob o regime jurídico de direito público, tá bom? Eu fiz aqui uma pergunta inicial, se esses serviços de telecomunicação, rádio, energia, água, esgoto, navegação aérea, transporte, gás, são considerados serviços públicos. Tá? A gente tem vários serviços, a Constituição elabora uma série deles, tá? Aí há uma grande discussão na doutrina, a gente vai aos poucos absorvendo essas questões, mas tanto a Constituição vai trazer uma série de serviços públicos que o Estado vai ter que prestar, como também a gente vai ter uma legislação, tá? Nós vamos ter leis que vão criar entidades específicas que vão prestar serviços públicos específicos, o serviço nem existia, tá bom? Por exemplo, digamos que uma lei crie futuramente uma empresa brasileira de serviços de internet, tá bom? Ou algo dessa natureza, tá? Então, pode ser que o serviço ele não seja prestado pelo Estado, tá? Só pela iniciativa privada, mas depois vem uma lei, cria uma pessoa jurídica, uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade economista ou uma fundação e entrega para ele a prestação desse serviço, ok? Eu coloquei aqui, boa noite, eu coloquei aqui um artigo importante, que é o artigo 175, que ele vai dizer de modo muito claro, deixa eu só abrir aqui a Constituição, ele vai dizer que incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sobre o regime de concessão ou permissão, a prestação de serviços públicos.
E sempre essa prestação vai ser através de licitação. Então, a gente tem que discutir alguns aspectos aqui. Deixa eu só colocar outro dispositivo aqui na minha frente, para ler também para vocês. Seguinte, antes da gente falar que a prestação de serviços públicos ela vai ser feita diretamente pelo Estado, como está na Constituição, ou para o particular, através de concessão ou permissão e sempre através de licitação, eu coloquei uma observação aí para vocês, a segunda, que existe também a previsão de autorização, tá certo? Só que a autorização de serviço público, ela vai ser concedida a um particular sem um processo licitatório, tá? Então, concessão e permissão vai precisar de uma licitação, a autorização não, tá? Mas antes da gente discutir esse aspecto, eu queria só ler aqui também o artigo 173, que dispõe que, ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. Então, a regra geral é que o Estado não vai, né, explorar a atividade econômica. Isso só vai acontecer somente na hipótese de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Tá bom? Então, o Estado pode criar uma empresa, uma construtora, uma empresa que vá, no caso, construir casas populares, que vá reformar praças, que venha construir estradas, tá bom? Isso é de interesse público, tá? Mas, em geral, não é vedado, não é permitido o Estado, por exemplo, criar uma fábrica de cosmético, de batom, perfume. Isso não é de interesse público, ok? Então, sabendo que o Estado, em regra, ele não vai prestar serviço, ele não vai prestar atividade econômica, né? E pode ser um serviço, atividade econômica. Existem algumas hipóteses que a Constituição vai colocar que são de serviços que são prestados tão somente pelo Estado, inclusive são até monopólios, tá? A gente vai ver o caso de exploração de energia nuclear, monopólio da União, a gente vai ver do serviço postal, tá? Dentre outros, um desses, inclusive, são bem questionados na jurisprudência, como é o caso do serviço postal, tá bom? Deixa eu só afastar um pouquinho mais isso aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Detalhe importante, eu coloquei aqui a observação que os serviços públicos podem ser explorados com intuito de lucro. É o caso de serviço de água, de esgoto. Nada impede que o Estado, se prestar diretamente, tá, através da administração direta, ou até da administração indireta, ele aufira lucro em razão da exploração dessa atividade econômica. Tá bom? Também outra observação importante, isso aqui, que não é a mais simples de você absorver, o que é um serviço privado? Tá? Quando é que a Constituição, quando é que a lei, como é que a doutrina vai elencar um serviço como privado? Todos os serviços que estão previstos na Constituição, eles são livres da iniciativa privada? Não, né? A doutrina tem, de modo geral, aceito a tese de que aqueles serviços que estão previstos lá no artigo 6º da Constituição, a ideia de educação, saúde, alimentação, segurança, moradia, lazer, etc., esses serviços, eles podem, no caso, eles são livres da iniciativa privada. Agora, isso não impede que o Estado faça o controle dessas atividades. Então, se você pensar em educação, a gente tem o Ministério da Educação, nós temos secretarias de educação, e todos eles fazem a regulamentação desse serviço, controle, tá? No caso, a autorização para o funcionamento, tá bom? Saúde também, etc. Ok? Temos só uma indagação aqui, perguntando se o aeroporto, né? Os aeroportos, em geral, eles são derivados de uma concessão, tá? Eu vou abordar mais na frente, que quando o Estado não quer prestar, geralmente, um serviço público de embarque e desembarque de passageiros, né? Ele entrega para um particular por um determinado período de tempo, tá bom? E, passado esse período, o Estado volta a exercer o controle daquela atividade. Ou então, se estiver sendo descumprido o contrato, o Estado também pode
avocar para si, a gente vai abordar isso no decorrer da aula, tá bom? Outra questão é que a própria lei, a 13.460, nós temos também esse decreto, 6.017, eles vão trazer alguns conceitos legais, né, de serviço público, o da lei 3.460 como uma atividade administrativa, seja a prestação direta ou indireta de bens e serviços à população, tá, exercidas por órgão ou entidade da administração pública. No caso, a gente sabe, já discutiu aqui, que o serviço público também vai ser prestado por um particular, através da concessão, permissão, autorização, tá? E, reforçando um pouco, o decreto 6.017 coloca que é uma atividade ou comodidade, né? Então, o serviço público ele tem que ser não é uma benfeitoria, mas é algo que é entregue ao cidadão, por exemplo, saúde, né? É uma comodidade que é entregue a ele, a educação, tá? O que a gente está tendo agora é serviço público, tá bom? Então, é uma atividade que ela é fruível diretamente pelo usuário, que possa, aí tem essa questão, que possa ser remunerado por meio de taxa ou preço público, inclusive tarifa, que é só uma questão importante, que o poder público, na maioria dos casos, ele não cobra pela prestação de serviços públicos, alguns podem ser cobrados, e essa cobrança, ela é por meio de taxa ou tarifa, e do ponto de vista tributário isso é diferente de tributo, tá bom? Isso não é tributo, é como se fosse um preço público, a diferença, tá? E é uma remuneração específica, tá bom? Que aí o Estado ou o particular ele pode auferir lucro. Agora, essa questão de aferição de lucro, a gente vai abordar aqui, que vai depender muito daquilo que, claro, os métodos privados de administração que uma empresa vai colocar, e a gente vai ver que as tarifas, elas são fixadas contratualmente, né, quando isso é entregue ou otorgado a um particular. Então, há sempre essa discussão das tarifas de ônibus, né, que há os reajustes, etc. Mas esses reajustes, eles são previstos nos contratos, né, quando uma linha de ônibus, por exemplo, ela é concedida a uma empresa, tá bom? Então, é tudo contratualmente, são fórmulas complexas, tá? Inclusive fórmulas matemáticas que estão na lei, vários cálculos, mas eu vou dar uma noção geral para vocês. Elementos ou critérios identificadores, né, do que é serviço público. Então, a gente tem essas três correntes aí. A corrente do critério subjetivo, orgânico, ou seja, quem é o titular, quem é que está prestando serviço público. Se for a administração pública, então, isso necessariamente seria um serviço público. Tá? Só que esse critério vai apresentar falhas, porque o particular também pode prestar um serviço público, né? O critério material, ou seja, o objeto que está sendo entregue, a comodidade que está sendo entregue à sociedade, tá bom? Mas nem sempre é fácil você caracterizar isso, porque alguns serviços também são livres à iniciativa privada. Então, a educação é um serviço público? Sim, mas também pode ser um serviço privado, tá bom? Então, não dá só pelo objeto, só pela aquilo que está sendo prestado, não dá para você classificar como serviço sendo público ou não. E o que é predominante na doutrina, eu coloquei aí, que é o critério formal, tá bom? É aquele que vai identificar o regime jurídico, direito público, tá? Quando está ocorrendo a observância desse regime na prestação de serviço, é porque isso vai ser um serviço público, tá bom? Mesmo que prestado no particular, e vai estar aí manifestar de modo claro, né, a supremacia, a indisponibilidade do interesse público, e uma série de outros princípios que a gente discutiu aqui durante uma série de aulas, tá bom? Só continuando um pouco, a gente fez aqui também eu coloquei esse quadrinho aqui só para deixar do modo gráfico mais simples isso, que o serviço público ele pode ser tanto prestado pelo poder público de forma direta, tá? Mesmo que seja pela administração indireta, tá bom? Mas está sendo feito pelo Estado, como também pode ser outorgado a um particular, tá? Aí o particular ele vai receber serviço público, como eu falei, através de uma concessão, permissão ou autorização. Meio que uma forma indireta da prestação
desse serviço público, tá bom? Qualquer dúvida, vocês vão chamando aí. Continuando, eu falei para vocês que no serviço público vai predominar o sentido legalista, né? Ou seja, o regime jurídico de direito público, ele vai ser considerado através de uma natureza, e o ordenamento jurídico é que vai definir o que é que vai ser ou não o serviço público. Não só a Constituição Federal, mas como uma gama, uma série de leis que vão abordar esse assunto. Não só as leis gerais, que é a Lei 8797 e a Lei 13.460, mas como leis específicas que vão criar entidades ou vão criar serviços, tá bom? E, na verdade, esses serviços eles vão ser considerados pela própria lei como serviços públicos. Taxista, né? Uma pergunta, taxista, mototaxista é um serviço público, tá? E ele geralmente é prestado por meio de autorização, porque ele não vai ter nenhum aporte financeiro considerável, e ele vai se enquadrar, assim, como serviço público. Aí nós tivemos uma discussão muito grande quando entrou em vigor aquela questão do Uber, né? E a teoria de serviços públicos ela tem que passar sempre por um amadurecimento, tá? Porque algum serviço foi historicamente criado pelo Estado, como a ideia de transporte, mas vai chegar um momento que ele é facilmente prestado por qualquer pessoa, e aí pode ser que o Estado abandone até a própria prestação desse serviço público, tá? Então, isso aí, no decorrer dos anos, a gente não pode colocar de modo muito formal, de modo muito fechado, que uma atividade A ou B sempre vai ser enquadrada como um serviço público, tá? Por mais que a Constituição coloque, ela vai precisar de uma modificação. Eu vou dar, por exemplo, o exemplo do serviço postal, que a Constituição coloca como um monopólio, né, dos Correios, da empresa de Correios e Telégrafos, o monopólio da União. Essas autorizações caducam sim, tem prazo, e a gente vai ver que elas são precárias. Deixa a gente chegar um pouco mais na frente à autorização, tá bom? Mas eu estava falando do serviço postal, né? Há uns anos atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, eu lembro que a gente teve uma decisão da Justiça Federal, não lembro qual foi o TRF, mas não importa. Quem já tirou um visto no consulado americano, o consulado americano ele tem tipo uma espécie de convênio, ele envia os passaportes com os vistos concedidos através de uma empresa chamada DHL. Salvo engano, essa empresa é até uma empresa norte-americana, tá? E essa empresa transportadora, ela envia lá os passaportes para casa das pessoas. O que aconteceu foi que os Correios entraram com a ação, alegando que eles tinham um monopólio do serviço postal, e um juiz federal ele concedeu uma liminar proibindo os consulados de enviar os passaportes junto com os vistos por meio dessa transportadora, tinha que ser por meio dos Correios. Eu sei que isso gerou uma grande insegurança jurídica, porque houve um atraso, tá certo? E, assim, as pessoas precisam dos vistos, elas têm suas viagens marcadas, elas precisam renovar visto para continuar viajando, ou seja, isso gerou pessoas que precisam viajar de urgência, enfim, são múltiplas hipóteses, não dá nem para a gente pensar em todas elas. Mas a decisão foi cassada, né? E essa discussão foi meio que tornada pública novamente, né? Se havia ou não que ter um monopólio do serviço postal pelos Correios, né? A gente sabe que hoje em dia, cada vez mais, uma série de empresas, né? RAP, dentre outras, elas fazem entrega, né? Então, é meio complicado você deixar, inclusive do ponto de vista de uma norma constitucional fechada, né, um serviço público, ainda mais com monopólio, né? Então, isso tem que ser objeto de alteração, tá? Agora, não que eu seja contra os Correios, pelo contrário, é uma empresa pública muito importante e tem um projeto que está em discussão no Congresso Nacional, é que se você colocar apenas o Estado, a gente está falando União, Estado e Município, como operados logisticamente pelos Correios, isso aí já daria um lucro exorbitante para os Correios, tá bom?
tem várias hipóteses de estados, municípios e a União, eles compram mercadoria e precisam de serviço postal e não se utilizam dos Correios. Então, segundo a justificativa desse projeto, segundo o deputado, né, e estudos também dos Correios, se a União, o Estado, se fossem os operadores logísticos do serviço postal tão somente pelos Correios, eles já teriam um lucro exorbitante, tá? Então, assim, quem defende a privatização dos Correios, isso tem que ser enxergado com muita responsabilidade, tá? E não por meio de uma discussão meramente ideológica, tá bom? Eu coloquei aqui que apesar de poder ser uma espécie de comodidade, né, mas esses serviços, eles não são considerados serviços públicos, poder de polícia, tá, intervenção estatal restritiva, atividade de fomento, atividade administrativa interna, não está classificada meio que um serviço. É um serviço prestado pelo Estado, mas às vezes não é aquela comodidade posta à população, né, daquele critério. E fora também que tem uma série de restrições no que se refere ao conceito de cordialidade, dentre outras, que a gente vai estudar, tá bom? É só uma observação doutrinária, a gente vai voltar a esse assunto. Só ver aqui se eu pulei. Desculpe. Pronto. Coloquei aqui mais alguns serviços, né, que são considerados serviços públicos. Transporte, telecomunicação, energia, já havia falado, serviço social, ainda que de espírito de exclusividade, mas quando prestados apenas pela administração pública, né, educação, saúde, moradia, lazer, etc. Tá bom? E eu coloquei aí esses primeiros, transporte, telecomunicação, energia elétrica, eles só podem ser prestados pelo Estado se for por meio de uma concessão, permissão ou autorização. Pelo menos por enquanto, né? A gente está vendo que o serviço de transporte, tá? Aqui está falando de transporte coletivo, mas o transporte individual, na verdade, é uma autorização, né? Caso do Uber, tá bom? Inclusive, já lançaram o Uber, ônibus Uber, né? Eu não vi como é que ele funciona, eu só li a notícia que ele existe, né? Não sei nem se é em Fortaleza, eu li que ele existe. Classificação, meus amigos, as classificações, elas são, às vezes, meio extensas, né? Não sou contra classificação, mas essa ideia de classificação ela não me anima muito, porque sempre vai ter um doutrinador que vai trazer uma classificação nova, uma classificação diferente. Eu trouxe aqui algumas mais importantes, tá bom? Que são mais simples. Por exemplo, serviços delegáveis, aquele que o Estado pode ou presta diretamente, ou ele pode outorgar a um terceiro, por exemplo, telefonia, energia, tá bom? Ele pode ser delegado. Já os indelegáveis, não. Eles não podem ser prestados, como, por exemplo, defesa nacional, fiscalização, por exemplo, fiscalização de tributos, fiscalização ambiental, fiscalização, enfim, de vigilância sanitária, etc. Coloquei até uma palavra errada aí, segurança eterna, né? É segurança interna. Eu fiz uma observação aí, que é a questão do monitoramento, tá? Se pode ou não ser delegado a um particular. Porque a gente discute muito a segurança pública, né? Enquanto serviço público. E aí a gente sabe que existe um monitoramento eletrônico feito através daquelas meio que centrais de controle que tem dezenas ou até centenas de monitores, né? O governo do estado de São Paulo ele fez uma licitação e ele contratou uma empresa para ficar monitorando aqueles telões. O governador do estado de São Paulo, ele justificou, eu acho que na época era o Geraldo Alckmin, ele justificou, né, junto com o secretário de Segurança Pública, salvo engano, eu acho que era o Alexandre de Moraes, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o Alexandre de Moraes era secretário de Justiça lá do estado e ele que implantou essa medida, salvo engano, ou ele implantou, ou pelo menos ele estava defendendo quando foi questionado judicialmente, estava defendendo em entrevistas e em outros canais.
E a discussão era, como é que um particular vai prestar um serviço que ele é predominantemente, tem que ser prestado tão somente pelo Estado, né? Que ele é indelegável. Mas aí ele sustentava que não, que era melhor a gente deixar, gente não, era melhor o Estado de São Paulo deixar os, os policiais militares nas ruas, né? Ou então atividades mais importantes, e não dentro de uma sala fechada, tão somente verificando se a pessoa tirou uma bolsa ou está brigando, né? Então, até a questão do atendimento telefônico, né? Salvo engano, foi em outra licitação, mas também estava tendo essa discussão. Será que pode ou não você entregar isso para uma empresa privada, né? Enfim, eu não tenho uma autoridade técnica para discutir esse assunto de segurança pública. Eu sei que não é um argumento assim tão falho, né? A gente tem que ter eficiência, a gente tem que estar tendo servidor público prestando atividade indispensável, né? Então a gente, se essa atividade pode ser substituída de forma mais barata para um particular, tá bom? Eu não vejo grande óbice, né? Porque você mantém um policial com remuneração tal para ficar sentado numa cadeira, tão somente olhando horas e horas em 10 ou 5, 10 televisores ao mesmo tempo. Se a pessoa está furtando, talvez você colocasse uma pessoa só para que fizesse um curso, para identificar o que é uma situação de risco ou não, e aí, a partir desse momento, comunicar à autoridade policial. Então, talvez isso fosse mais eficiente e menos oneroso ao Estado, tá bom? Então, coloquei também a classificação de serviços UTSIMBLE e UTIUniverse, serviços individuais e gerais, né? Os individuais são aqueles que podem ser mensurados individualmente, como no caso de gás, energia, água. Você pode tirar lá uma tarifa específica para uma pessoa, pode dividir. E os gerais não dá para mensurar. Como, por exemplo, varrer uma rua, cortar a grama, limpar a estrada, tá bom? Iluminação pública, são prestados para a coletividade como um todo, tá bom? Temos também atividades que são consideradas, né, atividades meios, que são serviços administrativos, por exemplo, eles não são uma comodidade meio que direta. Se a gente pensar na universidade, né, a gente tem todo aquele pessoal lá de apoio, tá bom? O objetivo principal da universidade é prestar o que vocês estão tendo agora, que é o ensino, tá? Mas por trás disso, a gente tem servidores que organizam as disciplinas, monografias, né, que fazem matrícula de aluno, trancamento de matrículas, enfim, organização de uma série de serviços que são prestados, tá? Promoção de servidor público, processos administrativos, dentre outros. Então, indiretamente, eles estão beneficiando a população, porque o professor tem que se limitar, pelo menos em regra, ele tem que ficar mais concentrado com a atividade da aula, de pesquisar, de fazer extensão, de estudar, entre outras questões, tá bom? E não com outras burocracias. Coloquei serviços econômicos, que são aqueles que podem ser explorados com objetivo de lucro, né? Vários exemplos: energia, telefonia, gás, etc. Os sociais são aqueles que estão esculpidos lá no título 8º da Constituição, artigo 193, 190, 196 seguintes, tá bom? E também no artigo 6º, né, que é uma derivação meio que uma extensão daquilo que está previsto no artigo 6º da Constituição, tá bom? Tem serviços próprios, que são aqueles que são prestados mediante regime jurídico de direito público, tá? E os impróprios são a atividade de natureza social, executada por particular e nem precisa de delegação, como eu coloquei para vocês, né? É o caso, por exemplo, de educação e saúde, que são prestadas também por particulares. Serviços são próprios de Estado, são aqueles que têm que ser delegado ao particular para que o particular o exerça, que é no caso do transporte coletivo, tá bom? A energia elétrica, dentre outros. Coloquei aqui também sobre a forma de prestação de serviços públicos, lembrando a vocês, meus amigos, que nós temos
outras classificações, diversas outras classificações, e a gente vai, no decorrer aqui da explanação, lembrando de outras, tá? Mas quem quiser indagar e discutir, fique à vontade. Forma de prestação, eu já aleguei isso aqui, a gente vai só começar a aprofundar, né? Direta pela administração pública, seja administração pública direta e indireta, cuidado para não confundir esses conceitos, né? Por exemplo, assim, numa prova bem sarcástica, bem cruel de um examinador, né? A administração indireta pode prestar diretamente um serviço público, né, colocar VOF, para vocês confundirem os conceitos de centralização, descentralização, ou seja, isso é meio, não é de muito conhecimento, né? Mas pode ser que seja cobrado. Mas quando a prestação é direta, quando ela é feita pelo Estado, administração direta ou indireta. A prestação indireta ela é feita pelo particular, tá bom? Outra questão, olha como é confuso isso. Eu falei de prestação direta e falei de prestação indireta. Agora eu estou falando de prestação centralizada, aí aqui o conceito de centralização que a gente já discutiu, tá? Aí volta, é repetido, pela administração direta e descentralização. Lembra que eu falei, eu discuti muito com vocês que a descentralização, ou o Estado cria uma pessoa jurídica, tá? No caso, uma autarquia, uma empresa pública, sociedade de economia mista, uma fundação. Então, isso é a descentralização por serviço, ou existe também a descentralização por colaboração, por contratual, quando o Estado entrega isso a um particular, tá bom? Só que isso é meio confuso em provas. A gente vai... Vou passar aqui uns exercícios depois para que a gente veja isso com mais calma, tá? Eu vou aqui abordando... aqui é uma repetição, tá? Ó, prestação descentralizada. Descentralização do serviço, quando o Estado cria uma entidade com personalidade jurídica própria, empresa pública, uma sociedade de economia mista, tá? Ou por colaboração, é uma forma também descentralizada, tá? Mas é um particular, tá bom? Através da concessão ou permissão. Temos também outra classificação dessa delegação aos particulares, feita de modo desconcentrado. Lembra o conceito de desconcentração? A desconcentração ela ocorre dentro do órgão, né? Aí existe a desconcentração centralizada. Olha que conceito confuso. E a desconcentração descentralizada, tá? Desconcentração centralizada ela ocorre dentro da administração direta, é a criação de órgãos dentro da própria administração direta, dentro da União, do Estado, do Distrito Federal, do município. E a desconcentração descentralizada ocorre dentro de uma entidade da administração indireta, dentro de uma autarquia, de empresa pública, etc. Ok? Confuso isso. Vamos agora ao que é mais, talvez, um dos assuntos mais relevantes da ideia de serviços públicos, fora, claro, o seu histórico, o papel sociológico, né, a defesa do serviço público de qualidade. A gente está passando, a gente pensa em pandemia, né? Se não fosse a boa prestação de serviço público de saúde, né, a gente estaria numa situação talvez bem mais dramática, né? Então a gente tem todo um planejamento por meio do SUS, tá? Toda uma proteção, a fabricação de vacinas, o atendimento, enfim, a gente tem uma série de proteções, né, com o Sistema Único de Saúde brasileiro. Concessão e permissão. A gente tem essa lei, 8987, tá? Que é a lei de serviço público, e ela vai trazer normas gerais de concessão e permissão. Observação, que é uma lei de caráter nacional, então ela é aplicada à União, Estado e município, no caso também ao Distrito Federal, tá bom? O Estado não tem sua própria lei de serviço público, etc. Vamos aqui, primeiramente, abordar a concessão de serviço público. Então, a gente tem a concessão e a permissão. Elas são bem parecidas, viu, meus amigos? Só tem duas diferenças que a gente vai ver, tá? A concessão de serviço público, aqui é um conceito bem simples, é a delegação feita pelo poder concedente
no caso a União, o Estado, o Distrito Federal, o município, então ele vai delegar um serviço. É uma delegação feita pelo poder concedente, mediante licitação, tá? E essa licitação vai ser na modalidade concorrência. Então, na concessão, vai ter que ser utilizada a licitação na modalidade concorrência. Na permissão que a gente vai ver, pode ser qualquer outra modalidade licitatória, tá bom? Qualquer outra não, tá? Porque não vai poder, por exemplo, ter um concurso, né? Concurso é para escolha de trabalho técnico, artístico, científico, não vai ter um leilão, tá? Porque o leilão é para venda de bens inservíveis, tá? Quando eu falo em qualquer, pode ser uma concorrência, uma tomada de preços, pode ser um convite, entre outros. Bom, outro detalhe, a concessão ela é feita à pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Já a permissão, ela pode ser feita à pessoa física ou jurídica. E a concessão, a pessoa vai ter que demonstrar capacidade para o seu desempenho, né, por sua conta e risco e por prazo determinado. Uma concessão de energia elétrica. Mesmo que eu tivesse, vamos lá, uma pequena construtora, não teria como manter o serviço de energia elétrica para o Estado do Ceará. Não tem um porte econômico para isso, não tenho expertise para isso, não tenho qualificação. Eu sou um construtor, um engenheiro civil, tem que ter normas e profissionais da área de engenharia elétrica, dentre, sei lá, são incontáveis serviços que uma empresa de energia elétrica presta, tá bom? E uma complexidade considerável, tá bom? Permissão, olha como o conceito é bem parecido, né? Há uma pergunta sobre consórcio de ônibus. No estado do Ceará, não, na verdade, eu não sei. Talvez eu faça essa dedução aqui. Ah, algumas linhas, a município de Fortaleza, por exemplo, o estado, vai depender de que tipo de transporte é, se é municipal, se é intermunicipal, se é interestadual, digamos que seja transporte municipal, dentro do município, vamos pegar Fortaleza. Então, isso, transporte urbano. É bem provável que num lote de licitação, a prefeitura tenha colocado lá, vai ter que pegar, sei lá, 10 linhas. Município de Fortaleza, Messejana, Papicu, linha Parangaba, ou seja, 10 linhas específicas. E aí, como são 10 linhas, essas 10 linhas serão necessários, sei lá, 200 ônibus, é difícil a empresa de ônibus ter 200 ônibus. Então, eles permitem essa formação de consórcios, né? Aí duas empresas se juntam, formam um consórcio para participar dessa licitação. Eu presumo que tenha sido dessa natureza, porque o edital do lote da concessão seja um lote considerável, tá bom? Mas, de certo modo, atrapalha na identificação, como foi lembrado. Obrigado aí pela intervenção. Sim, voltando aqui. A permissão, ela é uma delegação a título precário, é uma diferença para a concessão, porque a concessão é um contrato administrativo, e não que a permissão também não seja um contrato, mas ele é um contrato que ele pode ser rescindido a qualquer momento, né? E no caso da concessão, não. A concessão, ele vai ter que ter uma série de requisitos, interesse público, pagamento de indenização prévia, se essa interrupção for feita antes do prazo, tá? Já a permissão, não. A permissão, ela pode ser rescindida a qualquer momento, tá? Outro detalhe sobre a licitação em qualquer modalidade de concorrência, como eu falei para vocês, pode ser concorrência, pode ser tomada de preço, pode ser convite, tá? Lembrando que também ela é estabelecida com pessoas físicas ou jurídicas, ok? Que também demonstrem capacidade por sua conta e risco. Então, eu fiz aqui um quadro para que a gente identifique de modo mais claro essas diferenças, mas aqui o que os livros não trazem, e eu queria deixar para vocês, professor,
como é que eu vou escolher a permissão ou como é que eu vou escolher a concessão? É só vocês lembrarem da lógica que eu abordei para vocês quando estava discutindo as modalidades licitatórias. Quando é que você vai escolher uma tomada de preço? Como é que você vai escolher uma concorrência, um pregão, etc. Geralmente, o administrador vai procurar a modalidade mais simples, né? Para concessão e permissão é a mesma coisa. Mas, na prática, a concessão ela tem sido exigida, né, para a delegação de um serviço público que envolva muito dinheiro, que seja muito complexo, tá? Então, por exemplo, energia, serviço de água, esgoto, tá bom? Ou um transporte aéreo, tá bom? Um aeroporto, né? Serviço de embarque e desembarque de passageiros, tá bom? Então, é de uma complexidade de um investimento muito alto. A permissão não, a permissão é para investimento de médio porte. Então, por exemplo, uma, só uma linha de ônibus, tá bom? Ou então, por exemplo, que no caso fazem aquelas top picks, né? Que são os ônibus menores, se fazem concessões para grandes linhas, ou então para uma linha grande, para 10 linhas de uma vez, e a permissão para linhas individuais, tá? Então, vai depender também do valor que vai ser investido, do montante de serviço público e do grau de responsabilidade que isso vai ser envolvido, tá bom? A concessão é para grandes serviços públicos, a permissão para menores. Então, as diferenças: concessão, concorrência; permissão, qualquer modalidade licitatória. Na verdade, não é qualquer, porque não pode ser pregão, não pode ser leilão, etc. Ambas têm prazo determinado. Concessão, pessoa jurídica; permissão, física ou jurídica. E, na concessão, não se faz a revogação do mandato. Na permissão, a regra é que a administração possa revogar unilateralmente. Tá bom? Outro detalhe que eu queria colocar aqui para vocês é que já está lá desde o artigo 175 da Constituição Federal que a Constituição, no caso, ela obrigou que tenha licitação prévia no caso de concessão ou de permissão. Bom, então aqui, de modo logo bem expresso, não é cabível a dispensa ou inexigibilidade de licitação, que é artigos 24 e 25 da Lei 8666. Tá bom? Não há que se falar em dispensa ou inexigibilidade para concessão ou permissão. Tem que ter uma licitação e depois o contrato. Leilão para concessão de serviço público, por exemplo, se a gente for pensar dos aeroportos, né? A imprensa fala a palavra leilão, mas na verdade, ali não é um leilão, ali é uma concorrência pública, tá bom? Só que o tipo, lembra que eu falei dos tipos, os tipos de licitação? Tem o menor preço, maior lance, oferta, melhor técnica, preço e técnica. Então, nessa modalidade de concorrência, para concessão de aeroportos, etc., eles utilizam geralmente o maior lance e oferta. E lance remete à ideia de leilão, por isso que eles falam leilão, mas na verdade aquilo é uma modalidade concorrência, uma modalidade licitatória concorrência que vai ser aplicado à técnica, né, do maior lance ou oferta. É porque a imprensa passa como se fosse, vai ter o leilão, né? É melhor você falar a palavra leilão para o público numa notícia de jornal do que utilizar a palavra concorrência, tá bom? Mas obrigado aí pela intervenção, pelo lembrete, tá? Eu coloquei só uma observação que a Lei 9.074 torna obrigatória uma lei para autorizar essa execução indireta de serviço público mediante concessão ou permissão. Então, você não pode tão somente o Estado está prestando um serviço, uma educação, digamos, tá? Digamos que o Estado do Ceará queira conceder o serviço de educação, pelo menos a curto período. Isso mesmo, Nilson, bem lembrado. Também com
com petróleo, né? Eles falam a palavra leilão, mas é, na verdade, a concessão, tá? Que utiliza a expressão leilão, mas é porque o tipo de licitação é por maior lance ou oferta. Então, se o Estado ou o município quer conceder o serviço de educação, ele teria que ter uma lei autorizativa para conceder o serviço de educação. Então, aquilo que não está na lei, seja um serviço que o Estado vem prestando e ele quiser otorgar para o particular, se não tiver a lei, vai ter que ter uma lei autorizando. Tá bom? Coloquei aqui também uma observação, na verdade, o artigo 15 da lei, eu acho muito importante a gente ler, é que na concessão, desculpe, na permissão, o edital de licitação vai colocar alguns critérios para julgamento, tá bom? E esses critérios vão levar em consideração a menor tarifa, tá? A maior oferta de serviço público, tá bom? Então, essa tarifa é calculada de um modo bem, como eu falei para vocês, de modo bem complexo. Depois eu coloco o dispositivo, tá? A maior oferta de serviço, então, por exemplo, sei lá, água, né? A empresa, ela tá... Geralmente o edital vem colocando aquilo que você vai ter que cobrir, né? Tantos municípios ou tantos bairros, enfim. Mas a empresa pode também trazer uma oferta nova, trazer uma oferta diferenciada, de expansão da rede, etc. Tá bom? Então, é também um critério. A combinação dos dois, melhor proposta técnica, ou então combinação de critérios. É só uma observação para que vocês tenham noção como é julgado uma licitação para fins de concessão ou permissão de um serviço público, tá bom? Outro detalhe importantíssimo, isso aqui vocês também lembram do pregão, né? Lembram que quando a gente estava discutindo a lei do pregão, há uma inversão das fases de habilitação e julgamento. Primeiro começa com o julgamento das propostas e depois que é feita a habilitação das empresas. Aqui, na Lei de Serviços Públicos, coloca a mesma regra, tá bom? Então, primeiro faz a avaliação dos preços, dos critérios, preço, tarifa, né, as técnicas, são julgadas as propostas depois que a gente vai fazer as habilitações, tá bom? Como é muito complexo, em geral, as concessões, é difícil uma empresa inabilitada. Nas permissões, não, que é algo mais simples, é o número de empresas e pessoas físicas que participam é amplo, aí muitas caem na habilitação, tá? Aqui também tem uma observação que eu quis colocar, é que o artigo 25 da Lei 8987 coloca que, sem prejuízo da responsabilidade a que se refere esse artigo, a concessionária poderá contratar com terceiro, desculpe, o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. Eu coloquei aqui que isso não é uma subconcessão, tá bom? Porque a subconcessão, ou uma espécie que é uma espécie de subcontratação, assim como na regra dos contratos administrativos, para concessão e permissão, ela só pode ocorrer se houver a previsão expressa no contrato administrativo e no edital de licitação, logicamente, né? Mas isso aqui não, isso aqui é um pouco diferente, tá bom? São questões acessórias, por exemplo, se eu estou fazendo, a minha empresa ela presta o serviço de transporte, metrô, tá bom? Minha linha presta o serviço de metrô. Aí eu preciso fazer, sei lá, uma manutenção das portas ou então a higienização do metrô por causa de um vírus, de uma pandemia. Aí nesse caso, essa prestação de serviços, ela não é uma subcontratação, tá? Porque o que foi contratado foi o serviço de transporte. Tá bom? Então, isso não é uma fraude ao edital de licitação, é como se fosse uma questão acessória que a empresa está precisando, tá bom? Para que possa prestar da melhor maneira possível o serviço de transporte, ou até por exigência decorrente do poder público, para evitar contaminação, tá certo?
E o Estado não tem nenhuma relação dessa relação contratual entre a empresa concessionária e o terceiro, tá bom? Que isso também fique muito claro. Às vezes, por exemplo, a questão trabalhista, né? As pessoas querem processar o Estado porque não foi pago. Enfim, a regra geral é que você não consiga colocar. É, também quis colocar aqui para vocês uma questão de serviço público, é muito importante, é sobre direitos e obrigações do usuário. A gente vai ver na próxima aula, hoje não vai dar para ver tudo, serviço público é uma matéria extensa, né? E eu vou começar a falar de autorização na próxima aula, mas é muito comum a gente falar de direitos, né, dos usuários e que, sem prejuízo do Código de Defesa do Consumidor, né, como está previsto aí no artigo 7º, é um direito básico você receber um serviço adequado, tá bom? Então, e o que seria um serviço adequado? Antes de ler os outros incisos, deixa a gente voltar e lá só para o serviço adequado. O serviço adequado, ele está disposto no artigo anterior, no 6º, e coloca o seguinte: serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Então, o serviço adequado tem que conjugar esses aspectos aí. Então, pense no serviço de transporte, ônibus, né? Tem que ser regular, tá bom? Ele tem que estar lá a cada 45 minutos, a cada 30 minutos, contínuo, né? São complementares, tem que ser eficiente, tá bom? Tem que chegar, sei lá, a ideia é que ele chegasse em 10 minutos no trajeto, ele tem que prestar o trajeto em geral nesse tempo, tá bom? Tem que ser seguro, a segurança que ela não impõe que tenha segurança armado dentro de ônibus. Aqui há uma discussão jurisprudencial. Há alguns precedentes vacilantes de magistrados que conseguem indenizações para quem é assaltado dentro de ônibus, mas se você for colocar isso como obrigatoriedade, as empresas de ônibus teriam que colocar segurança dentro delas. Ou então câmara de vigilância. Se elas fossem colocar isso, poderia trazer um desequilíbrio econômico-financeiro que estava no contrato. Ela teria que cobrar uma tarifa mais alta, por imposição do poder público, né? Então, não tem como ter um segurança armado em todo o ônibus, tá? Infelizmente, cabe ao Estado prestar a segurança de uma maneira geral e às empresas de transporte, a segurança que eles estão dizendo aqui é que o ônibus tem que estar, não pode estar, vamos lá, aquela haste que você segura o ônibus em cima, né? Você está segurando, aí o motorista freia e você cai, porque ela quebra. Isso é uma falha de segurança, tá bom? A atualidade, o ônibus, enfim, é moderno, tem aplicativo, tem ar-condicionado, aquecedor, se for num lugar frio, etc. Generalidade, né? Prestar para qualquer tipo de pessoa, inclusive para deficiente físico, tá bom? Cortesia na sua prestação, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, tá? Isso faz parte do serviço público, inclusive, no caso meu, professor, tá? Tenho que prestar um serviço de modo cortês, eu não posso dar sermão para o aluno, dizer que ele não presta, dizer que ele não vale nada, enfim, isso é uma violação da cortesia, que é um dever de prestação do serviço público. E, no caso, a modicidade de tarifa, né? Tarifas módicas, baixas, baratas, tá bom? Eu sei que, às vezes, não é a que a gente espera, né? Mas os editais é um dos critérios de julgamento, o preço é um critério determinante na contratação, tá bom? Tem alguns estacionamentos, por exemplo, centro de eventos, que cobram lá R$ 15 pelo estacionamento. Algumas pessoas acham caro e ali foi a empresa que apresentou a proposta mais barata que foi contratada, né? Imagine as outras. Bom,
O detalhe que tem no parágrafo 2º, que a atualidade compreende a modernidade de técnicas, de equipamentos, instalações, etc. Então, tem que ter essa atualidade permanente, a utilização de aplicativos, né, no caso dos ônibus, para monitorar onde é que está o ônibus, onde é que horas ele está chegando, né? Tudo bem que você não deve ficar utilizando o smartphone na rua, em qualquer horário, para saber onde é que o ônibus está, que você pode ser assaltado. Né? Outra característica importante é do parágrafo 3º, que vai dizer que não é uma descontinuidade a interrupção em situação de emergência, por exemplo, no caso de, vamos pensar no serviço de energia elétrica, há uma explosão ou há um incêndio nos terrenos que passa a linha de transmissão. Então, a rede de transmissão, a companhia energética, ela cancela o fornecimento de energia para evitar explosões, para evitar um prejuízo maior, né, para a sociedade, incêndio, etc. Então, nesse caso, a interrupção ela é feita em situação de emergência. Ou então, como está aí, após prévio aviso, então tem que ter o aviso, motivado por razões de ordem técnica, então, por exemplo, vai ser feita a manutenção da rede de água, esgoto, vai ser trocado algum cano, então é feito um aviso prévio, vem na própria conta, é avisado no jornal, de ampla circulação, rádio, etc. Tá bom? Eles dizem lá que na próxima semana os bairros A, B, C e D vão ter a substituição de canos. Então vai ficar sem água entre 10 e meio-dia, tá bom? E também para a segurança das instalações, ordem técnica e segurança, né, para fazer essas manutenções. E 2, por inadimplemento do usuário. Se a pessoa deixa de pagar a tarifa, tá bom? Ele também pode ter o corte, tá? No caso, lembrando que tem que ter o aviso prévio. Eu já tive energia da minha residência cortada, né? Sem aviso, adorei, né? Adoro quando esse tipo de coisa acontece comigo, né? Quando a companhia de água e esgoto erra e corta minha energia, minha água, que aí você vai poder entrar com ação de danos morais, tá bom? Então ela tem que ter esse aviso prévio. Inclusive eu discuto bastante essa questão da energia. Às vezes o aviso ele é muito sucinto, né? Então, por exemplo, conta de energia, né? Tem pessoas que têm, sei lá, vários imóveis e alguns a conta é baixa, então não chega, é extraviado, e a pessoa não paga, né? E esse aviso prévio, ele geralmente vem na conta do mês subsequente. Um aviso bem pequenininho, está pendente o pagamento do mês anterior. Bem, assim, pessoalmente, eu preferiria que já viesse na conta do mês seguinte, né, a inclusão do débito, tá bom? Mas eles não fazem assim. Você tem que tirar um boleto com o débito que está em atraso, enfim, isso aí gera um desconforto, mas antigamente, eu não sei se a ANEEL, nunca parei para pesquisar isso, sei que antigamente a ANEEL ela mandava uma carta mesmo de corte, né? Uma carta específica, aviso de corte, bem grande, tá? Hoje não, hoje é aquela carta, um aviso mesmo que já vem na conta de energia, e isso é meio chato. Você às vezes não interpreta e eu acho que isso viola, né, o direito de informação, está previsto no Código de Defesa do Consumidor e também na Lei do Serviço Público. A informação tem que ser ampla, clara, tá? Você bate o olho e enxerga que está em atraso, tá bom? Então, o serviço adequado é um dever, tá, das prestadoras de serviço público, seja pelo Estado, seja, no caso, uma delegação ao particular, tá bom? Então, só para finalizar aqui a aula de hoje, são direitos do usuário. Receber serviço adequado, receber, como eu estava falando, informações, né, para a defesa de direitos, obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha, às vezes não tem, porque é só uma empresa que presta, tá, o serviço público. Utilizar com liberdade de escolha entre os diversos, né, prestadores, desculpa, é o segundo, eu repeti o inciso porque eu não deletei o que tinha sido revogado, é o segundo inciso terceiro.
tá? Eu vou deletar isso. 4, levar ao conhecimento do poder público e das concessionárias as irregularidades, você pode fazer denúncias. Comunicar às autoridades competentes, aí vem as agências reguladoras, geralmente serviço público e agência reguladora de serviços específicos, né, de energia, água, saúde, educação, nem tanto, né? E 6, contribuir para a permanência das boas condições de serviços públicos, tá? E você tem esse dever legal, um dever de cidadania, de contribuir com essa boa prestação de serviço público, ok? Deixa eu interromper e a gente continua na próxima aula.